Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Nós vamos dar continuidade às aulas de genética e nós vamos hoje trabalhar sobre herança e sexo. Que o sexo ele é cheio de mistérios inquestionáveis, isso ele é. Agora eu não estou falando do sexo humano, dos relacionamentos humanos, não. Eu estou falando mesmo da própria origem e evolução da reprodução sexuada nos seres vivos. Uma possível vantagem evolutiva do sexo é a diversidade genética. Essa diversidade genética que é proporcionada pela reprodução, pelo processo de reprodução sexuada. Reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, ela trouxe algumas características importantes para os seres vivos, que é justamente a questão da variabilidade genética. Por que ela traz a variabilidade genética? Uma vez que nós temos dois indivíduos de genéticas completamente diferentes, você tem, por exemplo, aqui um macho e no outro caso uma fêmea. Se você tem, por exemplo, um macho e uma fêmea, e se ambos vão promover um cruzamento entre si, eles vão produzir um novo indivíduo com genéticas completamente diferentes, tá? Indivíduos com genética completamente diferente dos seus genitores. E isso é o que a gente chama de variabilidade genética. É importante nós analisarmos essa questão nesse aspecto, que a reprodução sexuada ela trouxe como benefício para os seres vivos a questão da variabilidade genética. Sem essa variabilidade genética, nós não poderíamos ter, por exemplo, o fato de que a seleção natural pode muito bem fazer uma seleção dos indivíduos que são mais adaptados. Agora, nós gostaríamos de mencionar que no processo de reprodução sexuada, nós temos a questão da existência do indivíduo que é masculino, né? Que eu estou representando por esse quadrado, o indivíduo masculino, e o indivíduo que é feminino, representado por esse círculo, que é esse indivíduo aqui, o indivíduo feminino. O que vai determinar o indivíduo ser do sexo masculino ou do sexo feminino? Justamente o fato de eles produzirem gametas. No caso, o indivíduo masculino ele vai produzir o gameta masculino e o indivíduo feminino que vai produzir o gameta feminino. É interessante a gente notar também que nos indivíduos que produzem gametas, né? Você tem um indivíduo que é do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. Nós podemos perceber que eles são conhecidos como indivíduos dioicos, tá? E o que são indivíduos dioicos? O termo dioico, olha aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Ambos são dioicos. O que quer dizer essa palavra dioico? Bem, o termo di quer dizer dois, né? Di quer dizer dois. Ou seja, duas casas. Uma casa que vai ser a casa do sexo masculino e a outra casa do sexo feminino. Ou seja, eu tenho dois indivíduos, ok? Dois indivíduos com sexos separados. Por outro lado, nós podemos ter na natureza a presença de indivíduos que podem ser considerados como monóico. O que é o termo? O que significa o termo monóico? Esse termo monóico aqui. O termo monóico, a própria etimologia da palavra já diz que é mono, quer dizer uma, apenas uma casa. Isso significa que em uma mesma casa, né, você vai ter a presença do sexo masculino e o sexo feminino. O termo monóico também pode ser considerado como hermafrodita, é o sinônimo de hermafrodita. Então, nós temos na natureza dois tipos de indivíduos: indivíduos dioicos e indivíduos monóicos. Indivíduos dioicos, sexos separados. Indivíduos monóicos, o mesmo indivíduo ele pode produzir os dois gametas, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. A própria etimologia da palavra hermafrodita, quer dizer, esse termo aqui, ó, herma, vem da palavra Hermes, ou seja, que o indivíduo ele possui a essência de Hermes, que é justamente a questão, o fato de ele ser do sexo masculino. Já o termo Frodita
vem da palavra Afrodite. A palavra Afrodite vai representar as características femininas, do sexo feminino. Então, nós deixamos claro essas duas primeiras questões com relação aos tipos de indivíduos que existem no processo de reprodução sexual. Uma outra questão que eu gostaria de mencionar, de fazer a seguinte indagação, é como que um organismo, o que faz com que um organismo se torne fêmea ou se torne macho geneticamente? Como é que acontece essa distinção entre o indivíduo que vai nascer do sexo feminino e o indivíduo que vai nascer do sexo masculino? Como é que acontece essa determinação sexual? Então, eu gostaria de colocar como um primeiro exemplo, pessoal, o caso de algumas espécies de tartaruga, tá? Tem algumas espécies de tartaruga que em temperatura baixa, né, nós vamos ter aqui indivíduos do sexo masculino, ou seja, o fato de os ovos serem incubados em baixas temperaturas faz com que os indivíduos dessa espécie nasçam do sexo masculino. Já dentro da mesma espécie, as altas temperaturas vão promover uma mudança, ou seja, se os ovos dessas tartarugas forem incubados em baixa temperatura, aliás, em alta temperatura, isso faz com que muitos indivíduos vão nascer do sexo feminino. Então, nós vamos ter aqui um sistema de determinação sexual determinado aqui pela temperatura. Interessante isso aqui. Eu vou colocar o exemplo aqui para vocês dessa espécie aqui, ó, da Célidra serpentina. Nessa espécie, nós vamos observar, aqui nós temos aqui um gráfico aqui, ó, da porcentagem de fêmeas que nascem comparado com a temperatura. Perceba que em baixas temperaturas, ou de 18 e 20 graus, você vai perceber um índice muito alto de fêmeas nascendo nas temperaturas baixas e nas temperaturas altas. Ou seja, essa questão da temperatura ela vai depender de espécie para espécie. Em algumas tartarugas, como eu mostrei anteriormente, nós temos aqui baixas temperaturas fazendo com que os machos nasçam em maior quantidade. E quando os ovos são incubados em alta temperatura, vai nascer filhotes do sexo feminino em maior quantidade. Já nessa segunda espécie, nós temos aqui as fêmeas nascendo nas temperaturas baixas e nas temperaturas altas. Ou seja, no caso dos machos, eles são gerados em temperaturas intermediárias, entre 22 a 26 graus. Se os ovos dessas espécies de tartaruga forem incubados nessa temperatura, você vai ter um maior índice de machos nascendo. Só mesmo para mencionar aqui, para que vocês possam entender que na natureza, a determinação sexual de algumas espécies vai ter alguns fatores que vão se diferenciar. Nessa espécie, nós temos a temperatura influenciando na determinação sexual dos indivíduos. Um outro exemplo que eu gostaria de mencionar é o exemplo dos crocodilianos. Se, por exemplo, os ovos de crocodilos forem incubados em baixas temperaturas, nós vamos ter uma grande quantidade de fêmeas, de fêmeas nascendo. Então, nesse caso aqui, você vai ter fêmeas sendo produzidas, sendo geradas. Já se os ovos desses crocodilos sofrerem o processo de incubação em altas temperaturas, ou seja, aproximadamente acima de 31 graus, nós vamos ter a presença de ovos nascendo com muitos machos sendo gerados. Então, pessoal, aqui, resumindo aqui, voltando aqui ao sistema de determinação sexual XY, os indivíduos, no caso da espécie humana, que são do sexo masculino, ele vai possuir 44 cromossomos autossômicos, mais o par sexual, no caso XY, e o indivíduo que é do sexo feminino, ele vai possuir 44 cromossomos autossômicos, ou seja, cromossomos que não são sexuais, mais o último par, que é 2 cromossomos XX, são cromossomos iguais. O indivíduo que é do sexo masculino, ele produz 2 tipos de gametas.
gametas que carregam o cromossomo Y e gametas que carregam o cromossomo X. Se esse espermatozoide aqui fecunda um óvulo que tem o cromossomo X, logicamente ele vai gerar um indivíduo XY do sexo masculino. Quer dizer que esse espermatozoide aqui, ele possuía 22 autossômicos, que quando ele produz o gameta, esse gameta só vai ter a metade desse aqui, ó. Então, se aqui era 44, ele vai ter aqui 22, né? Se aqui eu tinha XY, ou ele vai ser X, no caso aqui ele foi Y, né? Ele doou o Y, ou ele vai ser X, no caso, o X vai ser no caso da mãe. Mas ele pode gerar um gameta que tem o cromossomo X, aí ele vai ter 22 mais o cromossomo X. Então, se esse espermatozoide que tem 22 mais o cromossomo Y fecunda um óvulo, que sempre vai ter o cromossomo X, ele vai gerar um indivíduo 44 mais XY também, né? No caso, o filho vai ter 44 mais XY, ele vai ser do sexo masculino. E no caso, se este espermatozoide que tem o cromossomo X, né? Tá aqui ele, ó, que tem 22 cromossomos mais o cromossomo X, fecundar um óvulo que tem o cromossomo X, ele vai gerar um indivíduo XX do sexo feminino. Isso é no sistema de determinação sexual XY, muito simples. Já no sistema ZW é diferente. O sistema ZW ele ocorre com galinhas, com alguns peixes, né? Alguns insetos como borboletas e mariposas. No caso aqui, ó, o indivíduo que é do sexo masculino, aqui vai ser o contrário. Enquanto que no sistema de determinação sexual o sexo masculino era heterogamético, produzia dois gametas diferentes, já no sistema ZW, o sexo que vai ser heterogamético vai ser o sexo feminino. É como se o feminino fosse XY. Eu vou até fazer uma comparação, né, com o sistema de determinação sexual XY. É como se a fêmea fosse o XY e o macho fosse o XX. Só que a gente não utiliza as letras X e nem a letra Y. Nós utilizamos a letra Z e W para poder não confundir. Então, no caso, os galos, eles vão possuir, o par sexual vai ser dois cromossomos do mesmo tamanho. Então, a gente diz que ele tem dois cromossomos Z. Então, vai ser o cromossomo ZZ. E a fêmea, ela vai produzir, vai ter como cromossomo sexual, ó, dois cromossomos de tamanho diferentes. Aí, um cromossomo vai ser o Z e um cromossomo vai ser o W. Então, nós podemos dizer que no sistema de determinação, de determinação sexual ZW, o sexo que vai ser heterogamético, né? O sexo heterogamético vai ser o sexo feminino. Já o sexo masculino, no sistema de determinação sexual ZW, vai ser o sexo masculino, ele vai ser o sexo homogamético. Por quê? Porque o sexo homogamético só produz um tipo de gameta. Se ele tem gametas, se ele tem cromossomo ZZ, ele só vai produzir espermatozoides que carregam o cromossomo Z. Então, ele só produz um tipo de gameta. Então, o nome homo quer dizer apenas um. Já o sexo feminino, no sistema de determinação sexual ZW, ele vai produzir dois tipos de gametas diferentes. Gametas que carregam o cromossomo Z e gametas que carregam o cromossomo W. Então, ele é hétero. O termo hétero quer dizer diferente. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Pessoal, sistema de determinação X0. No sistema de determinação X0, ele vai acontecer, por exemplo, com algumas espécies de insetos, como gafanhotos. Como é que ocorre aqui? No caso do sistema X0, ele parece com o sistema XY. Só que no sistema XY, o macho, ele tinha o cromossomo XY e a fêmea tinha o cromossomo XX. A diferença é que no X0, o termo 0 quer dizer ausência. A ausência de cromossomo. Então, por isso que a gente tem essa denominação de X0. Como é que acontece? Os gafanhotos, eles vão possuir, gente, eles possuem, no caso dos machos, eles possuem 23 cromossomos e as fêmeas possuem 24 cromossomos. Olha que discrepância. Machos e fêmeas possuem números cromossômicos diferentes. Fêmeas com cromossomos a mais e machos com cromossomos a menos. Isso acontece por quê? Porque no caso dos machos, ele tem 23 cromossomos porque ele vai ter 22 autossômicos mais o último cromossomo. No caso dos machos, o último
cromossomo ele não vai formar par nenhum. Ele vai ficar sozinho no caso do cromossomo X. No caso das fêmeas, ele vai possuir, os gametas, as células somáticas vão possuir 22 autossômicos, mais o último par que vai ser sexual vai ser 2 cromossomos X. Aí vai ser XX. Então, os machos eles vão possuir, olha só, os machos, vamos colocar aqui, os machos eles vão possuir 22 autossômicos mais X0, quer dizer que ele tem um cromossomo sozinho. E as fêmeas, olha só, as fêmeas, elas vão possuir 22 autossômicos mais o par sexual XX. Essa é a diferença para o sistema XY. Se fosse no sistema XY, aqui teria um Y. Esse X estaria acompanhado com o cromossomo Y. No caso do sistema de determinação sexual X0, quer dizer que esse cromossomo aqui está sozinho. Ok? Então, neste caso, nós vamos perceber que machos produzem 2 tipos de gametas diferentes. Um gameta vai possuir o cromossomo X, 11 cromossomos autossômicos mais o cromossomo X, e um outro tipo de espermatozoide que ele produz, ele vai enviar para o seu gameta apenas os autossômicos, ele vai sem nenhum tipo de cromossomo sexual, ok? Então, 2 cromossomos diferentes. Se esse espermatozoide fecundar um óvulo que tem o X, aí vai formar fêmeas XX. Agora, se este outro tipo de espermatozoide fecundar um óvulo que tem o X, aí ele vai produzir indivíduos machos. Então, esse é o sistema de determinação X0. Pessoal, sistema de determinação sexual haploide-diploide. Como é que ocorre esse sistema aqui? Nesse tipo de determinação sexual, indivíduos que são do sexo masculino, eles vão possuir número de cromossomos haploides. Então, quem é do sexo masculino, ele vai ser haploide. Quem é do sexo feminino vai ser diploide, tá? Então, significa o quê? Que para você gerar uma fêmea, tem que haver fecundação, ou seja, óvulos que tem 16 cromossomos, que você sabe que o número diploide nessa espécie, o número diploide é 32. Então, o número haploide vai ser 16, que o haploide sempre vai ter a metade dos cromossomos dos diploides, né? Então, nesse caso, as fêmeas, para você gerar uma fêmea, você vai ter que ter a fusão, a fecundação de um óvulo que tem 16 cromossomos com um espermatozoide que tem 16 cromossomos. Aí você junta 16 com 16 vai formar uma fêmea, tá aqui, com 32. A fêmea, nesse caso, ela vai ser diploide. Então, ela é resultado da união de um espermatozoide haploide com, tá aqui, com um óvulo haploide. N daqui com N daqui, 2N. Então, as fêmeas são diploides. E os machos, como é que se gera um macho? Para que uma abelha produza machos, ela não pode ter fecundação com nenhum macho. Ou seja, ela vai gerar óvulos haploides. Esses óvulos, se eles não forem fecundados, eles mesmo assim não vão depender de machos para ser fecundados. Então, eles vão originar embriões que resultarão em machos, né? Abelhas macho com 16 cromossomos, ou seja, abelhas haploides. Então, nesse caso, os machos, eles vão nascer por meio de um mecanismo chamado de paternogênese. O que é paternogênese? Quando não se precisa promover o sexo entre os dois indivíduos. Aí, mesmo assim, o indivíduo vai se reproduzir. Então, machos são resultantes da não fecundação. As fêmeas são resultantes da fecundação. Bem interessante esse sistema de determinação sexual aqui. Só nesse momento eu vou iniciar uma pequena resolução de uma questão simples aqui. Considere 2 espécies, uma com sistema de determinação do sexo XY e outra com sistema ZW. Quem determina o sexo da prole? Vamos lembrar aqui, pessoal, no sistema com relação ao sistema XY. Para a gente não esquecer. Quem é que determina o sexo? Sistema XY. Sistema XY. Ora, no sistema XY, machos são XY e fêmeas serão XX. O que é que determina se o indivíduo vai ser do sexo masculino? Muito simples. Eu sei que o macho, ele produz espermatozoides X
e espermatozoides Y. A fêmea só produz óvulos que têm cromossomo X. Bem, o que vai determinar se o indivíduo vai nascer macho ou fêmea? Ora, se esse espermatozoide fecundar este óvulo, vai nascer um indivíduo XX. Se este, eu vou mudar de cor para não vacilar. Ó, se esse outro espermatozoide fecundar este óvulo aqui, o indivíduo vai nascer XY. Isso significa que quem tá determinando o sexo, no caso do sistema XY, é o sexo masculino, que no caso do sistema XY, ele vai ser o sexo heterogamético. Nesse caso, o sexo do descendente vai ser determinado pelo genitor heterogamético, que é o indivíduo que produz dois gametas diferentes. Agora vamos falar do sistema ZW. No sistema ZW, que é o que acontece no caso das galinhas, as fêmeas, elas vai ter dois cromossomos sexuais, diferentes um do outro. Então vai ser cromossomo ZW, e o indivíduo do sexo masculino vai possuir dois cromossomos Z. Quer dizer que os cromossomos sexuais serão iguais. A fêmea, neste caso, ela produz óvulos carregando o cromossomo Z e produz óvulos carregando o cromossomo W. Já no caso do macho, ele só vai produzir um tipo de espermatozoide, que é o espermatozoide que carrega o cromossomo Z. Neste caso, se esse óvulo fecundar este espermatozoide, ele vai gerar fêmeas, aliás, machos, porque ele vai ter dois cromossomos Z. Se esse outro óvulo aqui fecundar este outro espermatozoide, ele vai gerar um indivíduo do sexo feminino, porque ele vai ter, no caso, cromossomo Z e o cromossomo W. Então, no sistema de determinação sexual, quem é do sexo heterogamético vai ser o indivíduo feminino. E o indivíduo, nesse caso, feminino, vai ser aquele que vai determinar o sexo do seu descendente. Vamos aqui para a alternativa. A fêmea, nesse caso aqui, ó, considere duas espécies. Um com sistema de determinação XY e outro com sistema de determinação ZW. Quem determina o sexo da prole? O macho, no primeiro caso, é o que determina o sexo. E no segundo caso, quem determina o sexo vai ser a fêmea. Então, aqui, a alternativa correta vai ser a letra D.